O segundo painel. O tema é inovação, como a tecnologia está transformando a medicina. Eu convido ao palco para mediar esse debate o jornalista especializado em internet, sabe tudo sobre tecnologia, Carlos Aros, por favor. Agora os nossos convidados, o coordenador do curso de Medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic, Guilherme Sutti, por favor. O especialista em cirurgia robótica e casos oncológicos complexos, Dr. Antônio Luiz Macedo. O líder de Watson Health na IBM Brasil, Fábio Matoso. E para fechar, o nosso último convidado, o presidente da Johnson & Johnson Medical Device Brasil, Adriano Caldas. Com a palavra, Carlos Aros. Podem se sentar, por favor. Bom dia a todos, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pela Rede Jovem Pan. E, enfim, vamos bater um papo sobre essa história que envolve a tecnologia e a medicina. E eu começo a nossa conversa com o Dr. Macedo, porque acho que o objetivo aqui, até conversava com o Fábio na semana passada, e o objetivo aqui é explorar um pouco as histórias e os cases e dizer de maneira prática para as pessoas como é que esse casamento acontece entre a tecnologia e a medicina. Evidentemente, a gente sabe que isso acontece desde o princípio, mas hoje a corrida tecnológica acontece em uma velocidade cada vez maior e muitas vezes é difícil de acompanhar. E aí eu queria ouvi-lo, doutor, como é que a tecnologia está mudando a medicina na era digital? Bom, primeiramente, eu queria agradecer o honroso convite de estar aqui com os senhores. Segundo, que a tecnologia ela vem favorecendo a segurança e a realização de procedimentos cirúrgicos desde o princípio dos anos 90, quando se iniciou a laparoscopia, operar através de incisões pequenas, mínimas. Isso já foi um grande avanço. Entretanto, a laparoscopia tinha limitações de movimento, limitações de inteligência, e no princípio dos anos 2000, começou-se a usar na laparoscopia a robótica, que é uma interface de um computador entre o paciente e o médico. Então, o médico ele mexe no computador e o computador reflete dentro do paciente toda a movimentação do médico. No que isso implica? Implica em o médico sair da sua zona de conforto. Isto é que dificultou tanto o início. Porque do mesmo jeito que você teve que mudar daquele telefoninho preto de mesa para o iPhone rapidamente, na robótica você tem que treinar 1 ano em simulador antes de começar a cirurgia em humanos. Você tem que assistir um especialista de grande porte e você tem que ter um movimento grande. Então a robótica ajuda sim. Nós iniciamos a cirurgia robótica em gastro em 2009 e rapidamente, depois de 1 ano de treinamento, começamos a operar câncer de pâncreas, câncer de esôfago, câncer de estômago, é lógico que alguns, não todos, mas com a robótica. E o resultado é espetacular, a ponto de que nós fazemos parte hoje de uma sociedade de 40 cirurgiões no mundo, da Clinical Robotic Surgical Association, que reúne todo ano para cada um apresentar os seus resultados. E os resultados vêm melhorando a cada vez mais, os robôs vêm participando mais ainda. Entretanto, se não houver um comprometimento do médico de sair da sua zona de conforto, ele está operando cirurgia aberta até hoje e está completamente fora da medicina atual. Eu quero lembrar vocês todos que estão aqui que é possível fazer perguntas. Fiquem à vontade para enviar perguntas para os nossos convidados. Eu vou repassando essas perguntas à medida que a nossa conversa for caminhando. E aí, Guilherme, nessa história da zona de conforto, etc., a gente parte para a história da formação desse profissional, né? A chegada de novos profissionais e, sobretudo, a atualização daqueles que já estão no mercado.
Qual é o desafio em fazer esse profissional sair da zona de conforto e entender que ele e o robô são um só ali nesse processo? Bom dia a todos. Também queria agradecer o convite. Eu acho que os desafios são muito grandes. Eu levanto alguns pontos. Em primeiro lugar, a tecnologia chega rapidamente mesmo, como o Dr. Macedo falou. Então, se cria uma situação onde o professor e o aluno aprendem quase simultaneamente a usar a tecnologia. É uma situação bastante interessante dentro de uma faculdade. A gente treina o professor quase simultaneamente a treinar o aluno, com um pouquinho de antecedência. E isso ocorre em vários lugares. Então, a gente tem tecnologia com robôs para treinamento de situações clínicas, para simulação, e a função da simulação, além de treinar o aluno num ambiente seguro, onde o erro não tem grande consequência, tem outro lado interessante, que é garantir que todo aluno vai presenciar aquelas situações que a gente considera fundamentais. Todo aluno vai passar por uma situação crítica, uma situação importante, que é fundamental para a formação do médico, dentro de um ambiente seguro. A gente também tem robôs para cirurgia, para treinamento lá na faculdade. E qual que é a função de colocar isso na graduação? Não é preparar o aluno para sair operando o robô, porque o Dr. Macedo falou que precisa de 1 ano de treinamento. Mas é despertar a vocação. É mostrar para o aluno, porque a gente não está formando o aluno que vai trabalhar hoje. A gente está formando o aluno que está no mercado daqui a 10 anos. Vai completar a formação dele. Então, mostrar para ele o que está chegando. Um outro ponto importante é que a regulação e o ensino superior no Brasil e no mundo inteiro é uma atividade muito regulada. A gente tem regulação de entidade de classe, a gente tem regulação do Ministério da Educação. A regulação não acompanha a evolução tecnológica. Então, vocês vejam bem, eu estava conversando aqui agora há pouco com a minha esposa, que está ali, que trabalha comigo lá na faculdade, é médica também. Vocês sabiam que na faculdade a gente ainda precisa de diário de classe, aquele com a bolinha na presença? Então, a gente fala tanto de tecnologia, a gente tem plataforma de ensino, tem ensino à distância, mas para a regulação, para a comprovação, eu preciso de coisas antigas. Então, a regulação precisa avançar muito para acompanhar. Porque as instituições têm pessoas jovens, professores, inovadores, alunos. Essa geração de alunos é uma geração completamente diferente, mudou muito rápido, é estranho. Eu envelheci antes do que eu esperava envelhecer, eu já estou muito distante de um aluno de 18 anos. E a regulação precisa acompanhar. A gente está agora, nessa semana, no momento da votação da Base Curricular Nacional no Congresso, e tem outras coisas acontecendo, então precisa avançar, as amarras precisam sair. Tá certo? Então, acho que esses são os pontos principais. Bom, e aí sigo aqui dando início à nossa conversa, Fábio, e aí eu vejo essa discussão entre o mundo analógico e o mundo conectado, e o quão anacrônico pode ser observar tudo isso sob determinada perspectiva. E vejo o que o Watson pode fazer quando vocês divulgam aquelas demonstrações, quando eu vou assistir aos eventos que a IBM promove, para mostrar o que o Watson pode fazer, e o Watson também pode ser um médico. Como é que a gente caminha nessa linha em que as coisas estão misturadas, mas nós ainda temos que olhar esses dois universos como universos apartados, a tecnologia e aquilo que caminha ao lado dela? Me permita discordar, porque o Watson não será um médico, não é um médico. Essa foi uma provocação gratuita. Não, claro, mas tudo bem, mas faz parte da provocação, faz parte. O Watson não é um médico. Para começar, o Watson não é um supercomputador. Ele é uma plataforma de sistemas cognitivos na nuvem, onde basicamente o que ele faz é empoderar os médicos, os profissionais e até a população através da gestão dessa informação de uma maneira inteligente, utilizando a inteligência artificial para isso. Quando a gente fala, eu queria voltar um pouquinho, quando a gente fala em tecnologia, primeiro a gente fala na tecnologia de dispositivos médicos, que são chamados medical devices. Então, a tomografia, a ressonância, toda a robótica, isso teve uma evolução muito bem dita pelo Dr. Macedo, a partir da década de 90, onde você conseguiu ter equipamentos com acurácia diagnóstica melhor, você conseguiu ter uma interação
melhor entre médico, equipamento e paciente. Só que isso é autolimitado, isso parou. Então, os equipamentos hoje, diagnóstico por imagem, os monitores, os sensores, eles geram muita informação, mas sempre da mesma maneira. Acho que a grande sacada agora é o que a gente faz com esses dados. Nós temos uma volumetria de dados gigantesca, então, para que você tenha ideia, um paciente com câncer gera 1 tera de dados por dia, é muita informação. 90%, 85%, 90% de toda a informação que nós temos hoje, ela foi gerada nos últimos 2 anos de uma maneira não estruturada. Então, neste contexto, é impossível que qualquer médico ou profissional da área da saúde consiga estar 100% atualizado. Então, ele precisa de ferramentas tecnológicas que possam prover para ele o resultado destas análises, para que ele consiga, sim, ficar focado no que ele é super especialista, mesmo que ele seja um médico generalista, que também é um super especialista. Mas, de qualquer modo, o grande trunfo aí, como em qualquer outro segmento, é a preparação desse profissional para que ele consiga ler esses dados. Por mais que a máquina consiga fazer uma entrega quase perfeita, vamos dizer assim, se ele não souber ler, ele só tem um monte de dado organizado, né? Ele passou a olhar aquilo que estava bagunçado de um outro jeito, né? Exatamente isso. Por isso que a gente tem que... A educação, como foi dito antes, por todos os palestrantes aqui, ela é primordial, seja para a prevalência de doenças epidemiológicas, seja para educação do próprio médico ou profissional paramédico, mas principalmente pelo engajamento da população. O americano utiliza o termo Patient Aid Support, que é o engajamento dele na sua própria patologia, o entendimento dele da sua própria doença, e isso só é factível através da educação. Então, sem sombra de dúvida, senão vai ficar, mais uma vez, um monte de coisa. O exemplo do próprio iPhone. O iPhone é excelente, uma excelente ferramenta. Quanto que nós utilizamos do iPhone sem ser ligar, pagar a conta e fazer alguma coisa, né? Bom, e aí fecho aqui a primeira rodada com o Adriano para ouvir a perspectiva da indústria sobre tudo isso. Porque se lá na frente nós temos essa relação entre o médico e o paciente, a preparação do médico e tudo mais, tem também mudanças significativas na indústria voltada para a saúde, né? E como é que essa evolução veio acontecendo? Aqui nós falamos anos 90, como é que isso vem sendo absorvido pela indústria? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento, desse painel. E, enfim, eu quero cumprimentar todos aqui presentes e aos ouvintes da Jovem Pan que nos seguem. O novo chega, se instala e se torna a nova norma, a nova realidade. E isso está acontecendo cada vez mais rápido, acho que já foi dito. Começamos a conversa de hoje falando da cirurgia robótica, antes dela, a cirurgia laparoscópica. E antes da laparoscópica, a cirurgia evoluiu durante mais de 100 anos para chegar até a laparoscópica, com procedimentos mais invasivos, mais abertos, dispositivos mais básicos, as técnicas cirúrgicas foram sendo desenvolvidas, os materiais, os dispositivos médicos foram sendo criados. E hoje a gente está acelerando cada vez mais. A pergunta que nós nos fazemos é: o que vem para frente, depois da robótica? Quanto tempo vai levar? E nós acreditamos, na Johnson & Johnson, que a próxima fronteira é da cirurgia digital. E qual a diferença entre a cirurgia robótica, laparoscópica e a cirurgia digital? É a associação de todos os benefícios ao paciente da técnica cirúrgica com os dispositivos médicos que permitem fazer laparoscópico, com os sistemas robóticos, associado à capacidade analítica, inteligência artificial, análise de dados, de imagens, somada à conectividade. Um dos desafios que a gente vê é como democratizar o acesso a essas tecnologias. Como o Dr. Macedo comentou, hoje há um grupo, e o Dr. Macedo é um dos mais renomados e pioneiros nessa técnica cirúrgica, não só no Brasil, no mundo, de 40 cirurgiões, né, que discutem as novas técnicas.
Como é que a gente chega a muito mais locais, a muito mais profissionais? Guardadas as devidas proporções do debate anterior, que precisamos ter escala. Não dá para ter as soluções tecnológicas em todas as áreas. Precisamos ter escala para que tenhamos curva de aprendizado, para que tenhamos eficiência dos investimentos. Mas para a gente, e a Johnson & Johnson, em parceria com a Google, formou uma joint venture, que é a Verb Surgical. Nós estamos desenvolvendo já uma plataforma robótica que soma a capacidade de, ao mesmo tempo que o cirurgião está vendo o campo cirúrgico, ter dados disponíveis de estudos clínicos, de exames do próprio paciente, ter a conectividade de um outro profissional que pode estar em qualquer lugar do mundo, que pode ser um expert, pode ser um grande formador de opinião, ou podem ser alunos que vão estar acompanhando e vendo a técnica cirúrgica. A máquina vai aprender com os casos que vão sendo realizados e poderemos ter métricas em tempo real de quais são as práticas que vão trazer melhor resultado, maiores chances de sucesso, menores complicações. Então, a gente acredita que a inovação, por exemplo, da cirurgia, vai nesta direção. Doutor Macedo, eu vou começar agora a colocar no bolo da nossa conversa as perguntas que chegam aqui da plateia. E a Alessandra faz uma pergunta que é inevitável. O acesso desses procedimentos complexos e que demandam tanto, porque há um custo pessoal do profissional, mas há um outro custo, esse financeiro, para que os hospitais tenham esse aparato, para que os médicos consigam também essas estruturas, etc. E aquela pergunta sobre a cirurgia robótica como uma realidade de massa, né? Pensando, por exemplo, no SUS e pensando em atingir um maior número de pessoas. Qual é o desafio para que se tenha esses procedimentos acessíveis a todos? É possível tornar isso uma realidade universal, para usar esse termo? Aqui tem dois aspectos. Primeiro, o acesso do paciente ao cirurgião que mexe com o robô. O robô ainda não é cadastrado e não é confirmado pelos nossos meios superiores do governo. Eles preferem dar valor a outras coisas, isso aqui não vem ao caso. Porém, ele é uma realidade e todos os clientes querem fazer cirurgia robótica e tudo caminha nesse sentido. Como é que o Hospital Albert Einstein, que é pioneiro na robótica em toda a América Latina, faz para que haja uma maior acessibilidade ao robô? Antes de começar o uso da robótica, em 2008, o Hospital Albert Einstein fazia 50 prostatectomias por ano, antes do robô. Hoje, ele faz 450 prostatectomias por ano, mais de uma por dia. Você não precisa cobrar o robô do paciente. Quem paga o robô é o fluxo imenso de pacientes que vai do Brasil inteiro, de outros lugares, de outros países, operar com cirurgiões que operam 400 casos por ano. Porque essa história de dizer que, por exemplo, você opera um câncer de esôfago por ano, não existe. Você tem que operar um câncer de esôfago no mínimo uma vez por mês para ter qualidade cirúrgica para poder operar. Então, aqui vai ser igualzinho aos Estados Unidos. Eles têm trabalhos quanto que o paciente precisa viajar de Ohio para ser operado de um câncer de pâncreas. Tantas milhas. Quanto ele gostaria de viajar? Ele vai viajar o necessário. No Brasil vai ser a mesma coisa. Vai ter locais em que vai se operar isso. O robô é bom para câncer de próstata, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer de reto. Já a colectomia, o tumor de intestino convencional, é pouco importante ser com robô ou com laparoscopia. A laparoscopia vai sempre existir. Ninguém vai gastar um robô para operar uma vesícula, para operar uma hernia de hiato simples, uma hernia inguinal simples. Agora, aqueles 35, 40 doentes de câncer de pâncreas que vão para o Einstein, se não vai ser operado aberto, vai ser operado com robô. E hoje, mais recentemente, o professor Fernando Maluf é pioneiro disso, não se opera mais nem câncer de pâncreas e nem câncer de esôfago upfront, de cara. Eles são primeiro submetidos a um tratamento oncológico complexo de 3 a 4 meses. E aí sim ele é operado, o tumor já diminuiu,
é de mais fácil tratamento, mais fácil abordagem e de melhor resultado cirúrgico. Então, vão se constituir grandes centros no Brasil, provavelmente. Eu estou indo agora à tarde inaugurar um robô novo que chegou no Hospital Moinho de Ventos, que é um grande hospital de Porto Alegre, muito semelhante ao Einstein, inclusive é parceiro do Einstein, e nós vamos começar agora a ter cirurgia robótica lá. Os estagiários que estão aprendendo vêm operar com a gente em São Paulo, ficam 1 mês, 2 meses operando conosco, mas vai ser possível dentro em breve, como o professor de tecnologia nos falou, você ter a cirurgia à distância, você faz tudo por telemedicina. Os aparelhos transmitem e você, em tempo real, fica em Porto Alegre vendo a gente operar daqui. Isso é questão de mais 1 mês ou 2, o Einstein já está capaz de... Então, você consegue ensinar à distância, você consegue receber estagiários, porque é bom o estagiário vir e sentir como é a mentalidade do cirurgião. Não é só igual o videogame, que uma criancinha de 4 anos faz muito melhor que eu. Agora, na hora da cirurgia, quanto a força que você faz naquela pinça, quanto você corta com a tesoura, décimos de milímetros, o peso da pinça, você segura 3, 4 gramas em cada mão, até você ensinar o indivíduo a mudar a cabeça dele, sair da zona de conforto, senão ele não vai ter bom resultado. A robótica vai ser uma desgraça, vai lesar tudo, como no começo da robótica, que os aventureiros tentaram fazer, e foi uma coisa calamitosa. Acidentes graves, perfuração de veia ilíaca em prostatectomia, coisas gravíssimas, que, graças a Deus, com as sociedades fortes, estudando o desempenho da pessoa e analisando o resultado, a coisa melhorou. Tem aqui uma pergunta, essa não está identificado o autor dessa pergunta, mas eu queria ouvir você, Guilherme, depois queria ouvir o Fábio, a mesma pergunta, tá? Sobre o impacto da telemedicina na ética médica. E aí eu vou ampliar para essa nova realidade aqui, falando sobre a relação entre o médico e o paciente. À medida que nós temos cada vez mais sensores, cada vez mais dados, o meu iPhone está me monitorando o tempo todo e por aí vai. Como é que fica na tua avaliação essa história da relação entre o médico e o paciente, sabendo que a todo instante tem também o outro elemento, o Dr. Google, e por aí vai? Como é que essa nova geração de profissionais está sendo preparada para esse momento? Eu acho que tem tudo a ver, porque a tecnologia também ajuda o médico na tomada de decisão. Então, a gente tem plataformas de tomada de decisão que são fundamentais, e é fundamental que a gente ensine o aluno, desde a formação da Faculdade de Medicina, a tomar decisão amparado pela tecnologia, e não o Dr. Google, mas plataformas médicas sérias, e existem várias maneiras, e a telemedicina é uma delas. É uma coisa fantástica, mas é mais uma situação que precisa ser acompanhada pela evolução da regulação. Tem coisas que precisam ser melhor identificadas e melhor reguladas. É importante o contato com o paciente, do médico com o paciente, mas será que eu preciso da telemedicina sempre, um médico do lado do paciente aqui, consultando um médico à distância lá? Eu preciso de 2 médicos para usar a telemedicina? Né? Ou eu posso ter o paciente com outro profissional de saúde aqui e um médico lá na outra ponta? Eu economizo um médico, economizo gasto, mas isso é ético, não é? A gente vai ter que avançar. Então, são muitas situações que vão progredir, e a tecnologia chegou para ficar. Uma das funções da escola, da Faculdade de Medicina, é capacitar os médicos em atividade. Então, a gente se preocupa muito com isso, de receber os médicos da região para treinar no campo tecnológico que a gente tem dentro da escola. Então, cada dia é uma novidade. O Dr. Macedo aqui falou que daqui 1 mês, 2 meses, vai começar uma novidade, vai começar a telemedicina em robótica, e as inovações acontecem rapidamente desse jeito mesmo. Fábio, eu escuto sempre dos especialistas em segurança, etc., para que observemos a nuvem e o direcionamento de ataques e aquela coisa toda. E estive há pouco tempo em um evento que falava sobre previsões para o ano que vem, essa história toda de cibersegurança, e ouvi do especialista algo que eu já tinha escutado outras vezes, mas dessa vez ele colocou em números, ele transformou tudo aquilo em números, dizendo o quão importante hoje para o criminoso é o dado pessoal e não mais a senha do seu cartão de crédito. E a gente parte para uma esfera aqui em que você fala sobre o volume de dados gerado por um único paciente,
e tudo aquilo armazenado na nuvem, com o acesso do médico e aquilo sendo monitorado, sendo esmiuçado, sendo analisado. Como é que fica essa história da confiança? Acho que, no fundo, essa relação é basicamente a confiança de quem armazena e quem se deixa armazenar, quando a gente pensa em informações tão sensíveis quanto aquelas relacionadas à nossa saúde na nuvem. A IBM trata isso como um assunto extremamente sério e com muita responsabilidade. No mercado negro, o dado médico é o dado mais caro que existe hoje, justamente porque, numa mão errada, ele pode ter um impacto enorme, né, financeiro, sem entrar nos aspectos éticos. Então, a IBM trata isso como sua principal prioridade. O próprio Watson é uma plataforma que está na nuvem. Fora isso, a IBM tem uma plataforma de cloud que chama Watson Health Cloud, que ela, além de possuir todas as seguranças bancárias, ela também é regulamentada pelo FDA e por HIPAA, que são as duas maiores organizações mundiais para isso. A própria IBM não tem acesso aos dados que estão lá. Ele é anonimizado. E, a partir daí, as empresas, tanto as indústrias farmacêuticas como as empresas de equipamentos médicos e farmacêuticas, poderiam utilizar esses dados para suas pesquisas. Claro que nós temos um aspecto de regulação muito bem dito anteriormente com relação à telemedicina. A telemedicina, para mim, é genial. Ela é genial. Qualquer pessoa que já teve contato com ela fora do Brasil entende que isso é uma evolução natural, necessária, porque você imagina um país como o Brasil, onde você não tem médicos super especialistas em todos os lugares, você conseguir que um médico de lá consiga conversar com um médico nos rincões do Brasil, não um generalista, que não tenha grande experiência num determinado tópico, consiga falar com um super especialista, já é genial. É o cenário ideal? Para mim, não. Para mim, o cenário ideal é que você tenha um profissional paramédico bem preparado para aquela especialidade, porque o médico que está do lado de cá, ele consegue escutar a ausculta do lado de lá. Tem câmera de alta definição, ele pode pedir para esse outro médico, olha, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Tem acesso aos exames, aos sinais vitais, e isso já é uma realidade em muitos lugares do mundo, que eu gostaria muito que viesse para o Brasil. Isso aliado com a inteligência artificial, com o que a gente tem, como também, muito bem dito, você ajuda tanto no ato cirúrgico quanto no evento. Acho que hoje a gente está muito preso no evento. Então, alguém teve uma patologia tal, ou uma queda, ou um AVC, o evento que você quiser descrever, um infarto. Depois disso, nós fazemos um tratamento rápido para que seja eficaz. Tá bom, mas o que aconteceu antes? O que é o antes disso? É onde a IBM está apostando também muito, não só no tratamento, que é onde ela faz muito bem isso hoje para câncer, para genoma, para descobrimento de novas drogas, já acessível, essa tecnologia já está acessível no Brasil, mas o que ela vê de futuro são campanhas preventivas, sim, só que não a preventiva óbvia. A preventiva óbvia, como disse o secretário, ela está aí. Então, você sabe que você não pode, já existe. Você não pode fumar, você não deve fumar, você deve manter seus níveis glicêmicos controlados, deve tomar suas precauções contra infecções de vírus da AIDS, mas ela é eficaz? A gente sabe que ela é eficaz até um determinado ponto. Depois disso, ela não é mais eficaz. A nossa briga agora é do dado oculto. É o que o americano chama de dark data. É o dado que já existe, mas não está disponível para o médico naquele primeiro momento. Por quê? Quando você procura um médico, você procura um evento. Então, eu fui no médico porque eu estou com tosse. Ou eu fui num pronto-socorro porque eu estou com febre. Esse médico vai acessar as informações desse paciente, quando muito, uma ida prévia dele a um pronto-socorro ou ao seu consultório, mas todo o outro histórico de informações que ele já possui, como, por exemplo, níveis de cortisol, eventualmente algumas alterações cardíacas que poderiam levá-lo a uma complicação severa cardiológica, poderia ser tratado ali.
mas o médico não tem a visibilidade dessa informação. Acho que esse é um outro desafio que a gente vai caminhar para isso. A evolução é muito rápida, a informação médica em 2020 está prevista dobrar a cada 73 dias. Então, você imagina que lidar com isso é complicado. Então, a gente tem que ter uma base sólida para isso, o engajamento de todos os níveis profissionais para a gente conseguir ir para frente e aí sim desenvolver várias soluções. Cada indústria pode utilizar isso da melhor maneira possível. E aí a gente chega num ponto, e essa é uma das perguntas que chegou aqui da doutora Tânia, falando sobre a evolução da medicina, a criação de novas técnicas, de, enfim, medicamentos e tudo mais. Isso depende do desenvolvimento científico, depende da pesquisa, a base. Aqui nós apontamos a regulamentação e etc. Eu quero falar sobre isso, estou deixando para o final, que é um tema mais chato, vamos dizer assim, mais importante, mas o investimento em pesquisa tem que ser constante. E ouço muito em entrevistas, sobretudo daqueles que trabalham no setor público, das dificuldades para conseguir verba para manutenção desses processos. Há um tempo atrás, nós assistimos ao fechamento de laboratórios porque não tinha como pagar a conta de luz. Aqui, claro, a visão da iniciativa privada, mas como é que o senhor avalia o desenvolvimento de pesquisa, o trabalho científico, pensando nessa história que a gente está discutindo aqui do avanço tecnológico? Como você mesmo mencionou, ele é fundamental e deve ser contínuo. Mas acho que a reflexão que a gente tem que fazer é de como ele deve ser feito, como está acontecendo hoje, como a gente visualiza daqui para frente. Eu dei um exemplo de uma aliança com uma grande empresa, eu posso dar um outro exemplo de uma aliança da própria Johnson & Johnson com a IBM, em 2015, anunciando uma colaboração para justamente alavancar a capacidade cognitiva do Watson com o conhecimento de comportamento do consumidor e de cuidado de saúde da Johnson para desenvolver soluções de suporte inteligente ao paciente nessa jornada de cuidado de saúde, passando da promoção, prevenção e até o acompanhamento dos eventos. Isso nos faz refletir e chegar à conclusão de que o modelo de pesquisa e desenvolvimento que talvez estivéssemos acostumados de ter uma área interna com alguns cientistas ou centenas de cientistas tentando descobrir a solução para algum problema ali dentro daquele laboratório, já não é mais não é suficiente. Hoje, o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento é o mundo. Nós acreditamos que o coletivo, conectado e colaborando é a chave do sucesso. Então, é fundamental esse tipo de aliança, é fundamental a aliança com as universidades. A Johnson & Johnson, na verdade, ela tem hoje, já começou há 5 anos atrás, e hoje são 9 centros, laboratórios, incubadores de empresas, que tem mais de 300 empresas atuando, principalmente buscando soluções para um melhor cuidado de saúde. E até tem um exemplo que eu queria compartilhar, que começamos a fazer desafios para empresas, startups, para soluções de melhoria de saúde em vários lugares do mundo. Já foram 22 desafios. O da América Latina foi quem ganhou foi uma empresa brasileira, a Rubox, de Campinas, que foi fundada em 2016 e que está passando agora 6 meses sendo incubada no J Labs do Texas, de Houston, em conjunto com o Texas Medical Center, e que une tecnologia de imagem 3D com inteligência artificial para interpretar movimentos da face e poder, com isso, por exemplo, movimentar uma cadeira de rodas que é motorizada. Ou estar, e já existem estudos, inclusive com o Hospital Albert Einstein, em unidade de terapia intensiva, avaliando expressões faciais dos pacientes para identificar, por exemplo, níveis de dor, ou até permitir comunicação com o movimento dos olhos, sobrancelha. Então, a gente vem trabalhando muito nessa direção. Não dá mais para querer fazer um investimento focado, a conexão é a palavra-chave, mas é a responsabilidade também da indústria, eu acho, de avaliar quando a tecnologia se faz necessária e faz sentido. Não pode ser a inovação, a tecnologia para todos os casos. Ela pode trazer uma melhoria no tratamento, mas ela tem que ser viável. Então, é fundamental trabalhar com dados, trabalhar com as métricas que vão indicar onde ela realmente traz valor. Eu vou dar só um exemplo que acho que foi mencionado no painel anterior, de maneira geral, as eficiências que se podem buscar. Nós temos dados hoje disponíveis do DataSUS, que mostram que quando temos, como o Dr. Macedo falou, um volume concentrado em que o grupo de cirurgiões faz
uma quantidade de procedimentos com frequência, os resultados melhoram. Um estudo de procedimentos de cirurgia bariátrica com hospitais do SUS, pacientes do SUS, em hospitais que fazem mais de 200 procedimentos por ano, tem um tempo de internação 2 vezes menor que os hospitais que fazem menos de 100 cirurgias por ano. Porque as equipes têm um protocolo mais definido, porque há escala para investir em tecnologia e ter as melhores soluções. Então, eu acho que é fundamental pensar na inovação tecnológica, através da colaboração, mas também na forma em que ela vai ser implementada, na gestão por trás dessa aplicação. E aí eu chego nessa história de por que o legislador não acompanha o que acontece na vida real, se é porque existe, de algum modo, uma velocidade muito maior do que aquela que ele pode compreender, e que a burocracia para que se coloque uma lei em vigor é gigantesca. Esse é um dado concreto, mas há muitas vezes um desconhecimento, há um desapego total da realidade. Enfim, dentro do que a gente vê no mundo da tecnologia, há muitos porquês. Quando a gente pensa tecnologia e a saúde, o prejuízo pode ser muito grande, já se o legislador demorar tempo demais para observar um determinado caso. Falamos agora há pouco sobre o robô. Bom, essa é uma pergunta extremamente delicada, porque coloca a Anvisa no meio, coloca a Brasília no meio, tal, e não me cabe discutir esse tipo de coisa. O fato é que eles sabem muito bem, sim, que o robô é uma maravilha. Eles sabem. Porque quando eles precisam operar, eles iam operar no Einstein com o robô. Então eles devem achar que a coisa é boa. Desculpa falar, mas eu, graças a Deus, não tenho conflito de interesse com ninguém, não tenho medo de ninguém. Eu estou numa fase da vida que já estou tranquilo, então posso falar à vontade. A gente pede para eles liberarem na ANS, há um lobby enorme das seguradoras que não deixa liberar robô na ANS, lógico. Desculpa, mas é só isso. Eles sabem que é melhor, eles sabem que os resultados são bons, mas existe uma coisa muito clara no Brasil. O câncer de esôfago aumentou 20 vezes em 10 anos. Até 2025, o câncer de pâncreas, que está aumentando violentamente, em 2025 será a maior causa de morte por câncer no Brasil. Por quê? Se o cólon tem tanto, mas o cólon a gente opera, o Maluf dá remédio e cura. O estômago, o Maluf dá remédio, depois opera e cura. O pâncreas é muito mais difícil. Então, aqui, na Holanda, na Alemanha e nos Estados Unidos, será a maior causa de óbito por câncer em 2025. E nós, sabendo disso, nós temos que saber que temos que estar preparados para operar esses pacientes, tratar esses pacientes, se possível fazer prevenção, sim, uma ressonância por ano em quem tem família que teve câncer de pâncreas. Na dúvida, procure um especialista, sim, porque só especialista pode fazer diagnóstico de um negócio tão grave desse e pode orientar o tratamento. Porque nem em todos os casos a gente pode operar. A maioria vai tudo para a neoadjuvância. Agora, isso é a realidade. Agora, o que eles pensam nem me interessa. Eles sabem a verdade. Todos eles sabem a verdade, porque todo mundo hoje tem acesso à informação, inteligente, sabe a verdade. O problema é querer colocar a mão no bolso e tratar dos doentes. Precisa dinheiro. Para tratar um câncer de pâncreas, precisa de dinheiro. Câncer de esôfago, mesma coisa. Agora, nós temos que salvar vidas. Não interessa de que jeito, nós temos que salvar vidas e não abandoná-los à própria sorte para morrer lá no norte do país, ou sei lá, no centro-oeste, sem condições de ter um atendimento, entende? Então, a verdade é muito delicada. Doutor Guilherme, vou fazer no bolo dessa pergunta que eu fiz ao doutor Macedo, eu vou tratar um pouquinho da questão da formação, uma pergunta que veio aqui, chegou do doutor Paulo Pac, porque nós falamos sobre a pesquisa e do outro lado também tem a formação, e eu citei a diferença entre o setor público e quando a gente pensa na pesquisa dentro das instituições privadas e etc. A formação desses profissionais ela também esbarra, de um lado,
a burocracia, nós temos ainda processos de avaliação que não acompanharam a evolução tecnológica, que não acompanharam como o mundo mudou. A avaliação é um caso. E, do outro lado, há uma diferença de realidades entre o setor público e o setor privado. Como é possível fazer para diminuir esse abismo? Bom, primeiro, faço questão de dizer que grande parte das pesquisas no Brasil, hoje ainda, são feitas com dinheiro público. A gente ainda tem as instituições de fomento, mesmo dentro de instituições privadas, dinheiro público financiando pesquisa. Eu acho que iniciativas como o Watson, que o Fábio está contando para a gente, vão revolucionar de uma maneira diferente do que a gente está vendo até agora, porque a gente tem informação, aliás, a gente tem dado de todo lado, os pacientes estão então, câncer de pâncreas, os pacientes estão sendo monitorados de alguma maneira, só que esses dados não estão se traduzindo em informação. Você precisa de alguém ir lá olhar a planilha, pensar o que eu vou olhar. Então, uma ferramenta como o Watson vai olhar o tempo inteiro, e eu tenho certeza que isso já está sendo feito, para identificar quais são os sinais, as mudanças, as variáveis que signifiquem um risco de uma complicação, de um problema maior lá na frente. A gente tem novidades tecnológicas já há muitos anos. Na minha área, na cirurgia cardíaca, a gente tem marca-passo que monitora o paciente à distância há mais de 10 anos. E fica gravando o tempo inteiro informações do paciente. Imagina que esses pacientes estão o tempo inteiro sendo observados e com dados arquivados. Se a gente unir isso à inteligência artificial, você vai conseguir prevenir a prevenção, já com o tratamento do marca-passo, mas você vai conseguir prevenir um monte de complicação. E vai aumentar a pesquisa, e vai fazer tantas outras coisas. Então, está tudo interligado, o sistema público já ajuda o sistema privado, e a regulação, as leis, elas precisam evoluir, precisa de calma, precisa de bom senso, são muitas novidades, eu entendo que tem que ter um tempo mesmo para ver o que é bom e o que não é, mas a velocidade vai ter que aumentar logo para poder acompanhar a evolução. Bom, a gente tem 4 minutinhos, e aí eu vou pedir para que cada um faça, enfim, seus comentários finais. Acho que vou começar com o Adriano. Olha, a minha reflexão final é, como continuação do meu comentário anterior, em como assegurar que a gente consegue fazer com que essa inovação chegue aos pacientes, no caso da saúde, que precisam realmente dela. E o sistema passa por uma mudança no sistema. Então, a reflexão é o desafio que temos, não só de inovar em produtos, em serviços, em soluções, em sistemas que as indústrias na área de saúde estão trabalhando, mas em inovarmos juntos, todos os participantes dessa cadeia, os médicos, os hospitais, laboratórios, planos de saúde, a indústria, no modelo de gestão. Não está ainda definido, é uma discussão, como o Dr. Cláudio Lutemberg até mencionou, de buscar remunerar por valor, por resultado, por desfecho, e não pela atividade, pelo que se faz. E isso passa por uma mudança de cultura, porque o sistema hoje ele é muito fragmentado e até conflitivo. Existe muita desconfiança entre todas as partes. E a gente vai precisar transformar esse modelo para um modelo mais integrado e colaborativo. Fábio, quero ouvir você nesse finalzinho aqui do nosso papo. Eu concordo plenamente contigo, Adriano. Acho que esse é o nosso futuro. Acho que a vantagem da IBM nesse ponto é por ela não ser uma empresa de saúde, ela não é uma empresa de healthcare, não quer ser e não será uma empresa de healthcare. O que ela quer, na realidade, é ajudar pacientes, ajudar empresas médicas, empresas de dispositivos médicos, a conseguir fazer a gestão melhor dessa informação, que se aplica a qualquer coisa. Se aplica desde a pesquisa, nós temos soluções hoje que conseguem buscar em bancos mundiais tudo o que está acontecendo, fazendo que o tempo do pesquisador seja muito mais rápido, mais otimizado, até soluções onde você, na sua especialidade, por exemplo, você consegue simplesmente com dados de prontuário eletrônicos conseguir presumir quais pacientes poderiam ter uma insuficiência aórtica, já com o exame de diagnóstico por imagem. Quando você faz um review disso, o Watson faz um review, ele aponta mais alguns que ele acha que ele poderia
ter, sim, uma estenose aórtica e passa por uma revisão do médico, uma segunda opinião. O médico olha de novo e fala, putz, tinha mesmo. Elementar, meu caro Watson. Mas sim, tinha, mas é porque, você sabe, o jeito de medir, às vezes é meio oblíquo, um pouco diferente, e alguns aspectos da clínica não foram considerados. Então, o que eu acho extremamente importante é a utilização correta dessa informação nos dados que estão lá disponíveis, mas de uma maneira inteligível para o médico e fácil para o médico. Porque se ele não tiver fácil, se estiver num campo livre, o médico não vai entrar, vai continuar tratando o evento e a gente não vai conseguir evoluir para isso. Eu vejo com muito bons olhos a evolução da gente, sei que temos desafios enormes, desde regulação, desde aderência, um preconceito médico, como disse o Dr. Macedo também, isso existe, sair dessa sua zona de conforto. Você pega o estetoscópio, demorou 5 gerações para sair do estetoscópio de madeira, para ir para o estetoscópio tal qual a gente conhece hoje. Então, mas é um caminho sem volta. Então, esses dados não tem. A gente, na década de 80, num show de música, você tinha um monte de isqueirinho, que as pessoas fumavam muito. Hoje você tem celulares gerando toneladas e toneladas de informação. Eu vejo a tecnologia muito ligada com qualquer especialidade médica, mas num primeiro momento a gente tem que priorizar alguma coisa. Então, a IBM particularmente está priorizando tratamento, principalmente para pacientes com câncer, avaliação genômica, onde você consegue analisar qual gene, depois do sequenciamento genético, é causador daquela neoplasia, e aí o sistema aponta qual medicamento mais eficaz para isso. Então, acho que essa é uma evolução enorme, tem que ter adoção, ela já está muito mais acessível para todo mundo, e como tudo que é tecnológico, ela vai ficar cada vez mais barata com o tempo. Fico muito feliz por ser brasileiro e ela já está disponível no Brasil, mas eu acho que o futuro é colaborativo. Não existe a máquina é melhor que o homem é melhor que a máquina. Isso nunca vai existir, só a sinergia de todo mundo é que vai conseguir levar a gente para um futuro melhor. Dr. Guilherme, quero ouvi-lo. Bom, a máquina e o homem, ele deixou claro que o Watson nunca vai ser um médico, e não vai mesmo, porque a gente está falando aqui há 1 hora de tecnologia, só que a gente precisa lembrar que o médico em formação precisa... Falamos de gente, né? Sobretudo. Isso, precisa ser treinado em humanização, em cuidado, como olhar o paciente, e isso a gente nunca vai perder. Em qualquer faculdade que tenha tecnologia e se preocupe com isso, não pode deixar de colocar o aluno frente a frente com o paciente, ensiná-lo a ter um olhar especial para o paciente, o cuidado, o carinho. Os médicos também são pacientes, todos os médicos são pacientes em algum momento, e a gente também gosta de ser bem cuidado, de ser bem tratado, de receber atenção. Então, análise de dados e novas informações, elas virão com muita rapidez, mas o médico precisa sempre pensar em humanização, cuidado com o paciente, e no tratamento é uma profissão muito especial que traz muitas alegrias, muitas dores, mas traz muita gratificação pessoal para a gente, porque a gente consegue fazer bem para muita gente, e realmente é uma profissão maravilhosa, e eu tenho muito orgulho de coordenar uma instituição treinando pessoas para seguir nessa profissão. Dr. Macedo, para fechar, queria ouvir a tua reflexão final. Minha reflexão final é o seguinte: primeiro, o brasileiro é muito habilidoso, o brasileiro é extremamente inteligente, ele aprende mais fácil do que vários outros lugares, e ele está começando a entender que a tecnologia é aliada dele. O robô da Johnson e da Google, ele não vai operar sozinho, mas de repente eu estou estudando um vaso que está passando por baixo do pâncreas e vejo uma veia que normalmente ela tem 5, 6 tipos de variações. Então eu pego, clico e ele mostra todos os tipos de variações para eu entender qual é a variação que eu estou trabalhando. É um Waze que eles estão inventando. Só para simplificar, eles estão inventando um Waze para cirurgia, muito inteligente. Por exemplo, às vezes eu estou operando, fico em dúvida se o tumor está mais para a esquerda ou mais para a direita do pâncreas. Eu não posso mexer lá dentro, porque a minha mão não está lá dentro. Eu coloco um ultrassom através do robô e, através de uma telinha que fica embaixo, eu vejo onde está
o tumor. E na tela de cima eu vejo aonde o meu ultrassom está navegando. Quer dizer, eu vou ter um navegador cirúrgico. Quer dizer, tudo isso vem facilitar a cirurgia, diminuir os riscos, facilitar que um indivíduo jovem aprenda rapidamente a fazer cirurgias que, ao contrário, ele teria que levar 20, 30 anos para aprender. Então, é tudo a favor do médico e do paciente, entende? Então, eu acho que isso aqui nós estamos numa fase brilhante da medicina, brilhante. O Watson, eu experimentei no Rio de Janeiro, ano passado, que eu fui dar uma aula de cirurgia, depois eles me colocaram, eu simulei um caso clínico. O relatório que ele me deu num caso hipotético é uma coisa deliciosa. Já veio tudo por escrito, os tipos de quimioterapia que poderiam ser usados, os tipos de rádio, se usa rádio, quantos % usa, depois quanto tempo eu teria que operar depois. É impressionante. Quer dizer, você ter um Watson, um ramal dele, num consultório médico, sobretudo do clínico, é muito vantajoso, porque ele não vai substituir o médico, mas ele vai ajudar o médico. O robô não substitui o cirurgião e nunca vai substituir, nunca. Ele não vai ter a sensibilidade do cirurgião, nunca, mas ele vai ajudar demais. Vai ajudar demais. Ele vai te dar informações que às vezes você tem que levantar. Deixa eu ver a ressonância. Levanta, vê. Aqui não. Aqui a ressonância está dentro do robô. Você clica ali, joga a ressonância em cima do tecido que você está operando. Ah, o tumor está aqui, olha, pela ressonância está aqui. Aí apaga, vê onde é, marca direitinho, entende? É um Waze. É um Waze para o cirurgião. E no futuro vai ser como nas séries de ficção científica que o Thiago Berraich, assim como eu, tanto gosta. Nós vamos encolher o médico e ele opera de dentro para fora. Gente, quero agradecer o Dr. Guilherme, o Dr. Macedo, o Fábio e o Adriano por esse bate-papo delicioso. Bom dia para vocês.